Minha noiva traiu com minha irmã e pediu para usar o local do casamento. Cara, eu nunca pensei que fosse escrever uma dessas histórias malucas aqui no Reddit, mas preciso desabafar porque tô passando por uma situação que parece filme de comédia ruim, só que na vida real não tem graça nenhuma. Há 3 semanas descobri que minha noiva estava me traindo com minha própria irmã. E ontem ela teve a cara de pau de me ligar, pedindo para usar o salão que eu já tinha reservado para nosso casamento. Vou começar do início porque essa história tem mais reviravoltas que novela das 8. Estava com ela há 2 anos, morando juntos há 1 ano e meio naquele apartamento pequenininho no Meier que todo mundo que namora no Rio conhece. Você sabe como é, dividindo conta de luz, brigando por causa de cabelo no ralo, essas coisas normais de casal que mora junto. Eu realmente achava que ela era a mulher da minha vida, tanto que tinha gastado 3 meses de salário no anel de noivado. A coisa começou a ficar estranha quando minha irmã, que sempre foi meio competitiva comigo desde pequeno, começou a aparecer muito em casa. Ela dizia que estava passando por uma fase difícil no trabalho e precisava de um lugar para relaxar. Eu, como bom irmão, sempre deixava ela ficar, ainda mais porque nossa mãe ficava me enchendo o saco para cuidar da família. Mas aí que tá, comecei a reparar que elas ficavam conversando muito no WhatsApp, sempre rindo de alguma coisa no celular quando eu chegava do trabalho. Quando eu perguntava o que era, elas mudavam de assunto rapidinho. Minha noiva começou a sair mais vezes sozinha, sempre com a desculpa de que ia encontrar as amigas ou resolver alguma coisa na rua. O primeiro sinal realmente estranho foi quando cheguei em casa mais cedo do trabalho numa quinta-feira. Tinha conseguido sair antes porque meu chefe tinha viajado e resolvi fazer uma surpresa comprando aquela pizza da Brás que ela adorava. Quando abri a porta, escutei risadas vindo do quarto e por um segundo pensei que era ela assistindo alguma coisa no YouTube. Mas quando me aproximei do quarto, percebi que eram duas vozes. Uma era dela, a outra eu reconheci na hora, era minha irmã. Elas estavam conversando baixinho e eu consegui escutar minha irmã falando algo sobre eu nunca desconfiar de nada. Naquela hora bate aquele frio na barriga, sabe? Aquela sensação de que algo muito errado está acontecendo. Fiquei parado ali no corredor, segurando a pizza sem conseguir me mexer. Elas continuaram conversando e eu escutei minha noiva dizendo que se sentia culpada, mas que não conseguia parar. Minha irmã respondeu que era normal, que eu nunca ia descobrir mesmo e que elas mereciam ser felizes. Decidi fazer barulho na cozinha para avisar que tinha chegado, e em 2 segundos elas apareceram na sala, supernaturais, como se nada tivesse acontecido. Minha irmã disse que estava só conversando sobre uns problemas no trabalho, e minha noiva concordou, mas eu notei que elas estavam meio nervosas. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava repassando a conversa na cabeça, tentando entender o que poderia significar. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes, como elas se olhavam, como sempre tinham uma desculpa para sair juntas, como minha noiva às vezes chegava em casa com um perfume diferente. A segunda coisa estranha aconteceu na semana seguinte. Estava organizando uns papéis para o casamento quando encontrei o celular dela carregando na mesa da cozinha. Normalmente eu nunca mexeria, mas uma notificação apareceu na tela e vi que era um emoji de coração da minha irmã. Aquilo me deixou inquieto, porque que tipo de irmã manda coração para a cunhada? Fiquei naquela dúvida terrível se devia ou não olhar. Acabei olhando e, cara, foi a pior decisão da minha vida. Tinha uma conversa inteira entre elas, com mensagens que claramente não eram de amigas normais. Elas estavam marcando encontros em horários que eu estava no trabalho, falando sobre como se sentiam quando estavam juntas e, o pior, tinham fotos íntimas uma da outra. Minha cabeça começou a dar voltas. Eu estava descobrindo que minha noiva e minha irmã estavam tendo um caso há meses, bem debaixo do meu nariz. Todas aquelas vezes que minha irmã aparecia em casa, todas aquelas saídas misteriosas, tudo fazia sentido agora. Eu era o idiota que estava bancando tudo enquanto elas se divertiam às minhas custas. Mas a coisa ficou ainda mais bizarra quando li as mensagens mais recentes. Elas estavam planejando como iam contar para a família depois do casamento. Minha irmã tinha escrito que eu era muito controlador e que minha noiva merecia alguém que a entendesse de verdade. Minha noiva respondeu que se sentia presa no relacionamento comigo, mas que não sabia como terminar sem magoar todo mundo. Sentei no sofá com o celular na mão, tentando processar tudo aquilo. Não era só traição, era traição com a pessoa que eu mais confiava na família.
Minha irmã sempre foi minha confidente, era com ela que eu desabafava sobre tudo, inclusive sobre meus problemas no relacionamento. E agora descobria que ela estava usando tudo isso contra mim. O que me deixou mais arrasado foi perceber que elas estavam juntas há tanto tempo que já tinham planos para o futuro. Não era só uma aventura, era um relacionamento sério. Elas estavam esperando eu descobrir ou terminando comigo para ficarem juntas oficialmente. Eu era apenas um obstáculo inconveniente no caminho delas. Decidi não confrontar naquele momento. Queria juntar mais evidências, entender melhor a situação. Comecei a reparar em tudo, como elas se comportavam quando estavam juntas, como sempre tinham uma desculpa para sair, como minha noiva às vezes chegava em casa com marcas estranhas no pescoço que ela dizia ser alergia. Durante os próximos dias, fingi que nada tinha acontecido. Continuei tratando as duas normalmente, mas por dentro estava me corroendo. Cada vez que minha irmã aparecia em casa, cada vez que minha noiva saía sozinha, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Era uma tortura psicológica terrível. A situação explodiu numa sexta-feira à noite. Tinha combinado de sair com uns amigos para assistir o jogo do Flamengo no bar, mas no último minuto o pessoal cancelou. Decidi voltar para casa sem avisar, porque queria ver se conseguia pegar elas em flagrante. Quando cheguei no prédio, vi o carro da minha irmã estacionado na rua, o que já era suspeito porque ela sempre dizia que vinha de ônibus. Subi as escadas bem devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei no andar, escutei música vinda do meu apartamento. Não era música alta, era aquela playlist romântica que minha noiva sempre colocava quando queria criar um clima. Meu coração começou a bater mais forte. Abri a porta bem devagar com a chave e o que vi no sofá da minha sala me deixou sem reação. Elas estavam se beijando, grudadas uma na outra, completamente alheias ao mundo. Não eram beijos de amigas experimentando, eram beijos de pessoas que se conheciam intimamente há muito tempo. Fiquei parado ali na entrada, sem conseguir me mexer nem falar nada. Elas estavam tão envolvidas que demoraram uns segundos para perceber que eu estava ali. Quando finalmente me viram, a reação foi patética. Minha irmã tentou se afastar rapidamente, minha noiva começou a gaguejar umas desculpas sem sentido. Eu simplesmente disse que queria que as duas saíssem da minha casa e que nunca mais voltassem. Não gritei, não fiz escândalo, só falei isso e fui para o quarto. Elas ficaram ali na sala conversando baixinho por alguns minutos e depois escutei a porta batendo. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando em tudo o que tinha acontecido, em como eu tinha sido enganado por tanto tempo. Pior ainda, comecei a me questionar se outras pessoas da família sabiam e estavam me tratando como idiota. Será que minha mãe sabia? Será que meus primos desconfiavam de alguma coisa? No sábado de manhã, minha noiva voltou para buscar as coisas dela. Tentou conversar comigo, disse que podia explicar tudo, que a situação era mais complicada do que parecia. Eu disse que não queria ouvir explicação nenhuma, que só queria que ela levasse as coisas e sumisse da minha vida. Ela começou a chorar, falando que nunca quis que fosse assim, que se apaixonou pela minha irmã sem querer, que tentou resistir mas não conseguiu. Disse que eu era um cara incrível, mas que ela tinha descoberto coisas sobre si mesma que não conseguia ignorar. Como se isso fizesse alguma diferença naquele momento. O que mais me revoltou foi quando ela falou que esperava que eu entendesse, que no fundo eu devia ter percebido que nosso relacionamento não estava funcionando direito. Como se a culpa fosse minha por não ter notado que ela estava me traindo com minha própria irmã. Depois que ela saiu, liguei para minha mãe e contei tudo. Ela ficou chocada, disse que nunca tinha desconfiado de nada, que achava que minha irmã estava só ajudando a organizar o casamento. Disse que ia conversar com ela, que isso não podia ficar assim. Minha mãe voltou a me ligar no domingo, arrasada. Tinha conversado com minha irmã, que confirmou tudo e disse que estava apaixonada pela minha ex-noiva. Minha irmã tentou justificar dizendo que o amor não escolhe pessoa, que ela nunca planejou que fosse acontecer, mas que quando aconteceu ela não conseguiu resistir. O absurdo da situação ficou ainda maior quando minha mãe me contou que minha irmã estava pedindo para a família aceitar o relacionamento delas. Ela queria que todo mundo tratasse a situação como normal, como se fosse só uma mudança de casais dentro da família. A cara de pau era impressionante. Passei a semana seguinte numa depressão terrível. Não conseguia trabalhar direito, não conseguia dormir, não conseguia comer.
Toda vez que olhava para o anel de noivado, que ainda estava na mesinha de cabeceira, sentia uma mistura de raiva e tristeza que me deixava sem ar. Meus amigos tentaram me ajudar, me chamavam para sair, para beber, para esquecer. Mas como esquecer uma traição dessas? Não era só o fim do relacionamento, era a destruição de duas relações importantes na minha vida ao mesmo tempo. Eu tinha perdido a noiva e a irmã de uma vez só. A primeira semana depois da descoberta foi terrível, mas eu estava conseguindo me organizar aos poucos. Comecei a cancelar as coisas do casamento, fotógrafo, bufete, decoração. Cada ligação que eu fazia era uma nova humilhação, tendo que explicar para os fornecedores que o casamento não ia mais acontecer. Mas o salão de festa eu não consegui cancelar. Tinha assinado um contrato muito específico e a multa por cancelamento era quase o valor total do aluguel. Decidi deixar para resolver depois, quando estivesse com a cabeça mais fria. Nunca imaginei que essa decisão ia gerar a situação mais absurda de toda essa história. Na terça-feira da semana passada, estava no trabalho quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconheci, mas quando atendi era minha ex-noiva. Ela disse que precisava falar comigo sobre uma coisa importante, que era sobre o antigo casamento. Eu disse que não queria falar com ela, que não tínhamos mais nada para conversar. Ela insistiu, disse que era sobre uma questão prática que envolvia os dois. Acabei concordando em escutar, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. E aí vem a parte mais insana de toda essa história. Ela me perguntou se eu não gostaria de transferir a reserva do salão para ela e minha irmã. Disse que elas tinham decidido oficializar o relacionamento e que seria uma pena desperdiçar um local tão bonito. Que era uma forma de eu não perder todo o dinheiro investido. Cara, eu fiquei sem palavras. Não era possível que ela estava me pedindo para ceder o local do meu casamento cancelado para ela se casar com minha irmã. O nível de falta de noção era tão grande que eu nem consegui ficar com raiva na hora, só fiquei impressionado com a audácia. Ela continuou falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Disse que elas podiam pagar a diferença se houvesse alguma taxa para transferência, que eu podia escolher se queria ou não participar da cerimônia. Que no fundo seria bonito eu dar a bênção para o relacionamento delas. Eu desliguei o telefone na cara dela. Não tinha como continuar aquela conversa sem falar algumas verdades que eu ia me arrepender depois. Fiquei o resto do dia no trabalho pensando naquilo, tentando entender que tipo de pessoa faz um pedido desses. Quando cheguei em casa, tinha várias mensagens dela no WhatsApp. Ela estava insistindo na ideia, dizendo que tinha conversado com minha irmã e que as duas achavam que seria uma forma de transformar uma situação ruim em algo positivo. Que eu podia ajudar duas pessoas que se amavam a serem felizes. Mais tarde minha mãe me ligou, dizendo que minha irmã tinha conversado com ela sobre o assunto. Minha mãe estava indignada, disse que não conseguia entender como minha irmã podia ser tão insensível. Que mesmo que eu concordasse, ela nunca ia aceitar participar de uma cerimônia dessas. Naquela noite, comecei a pensar em como responder. Parte de mim queria mandar elas para bem longe, com todas as palavras que eu estava guardando há semanas. Mas outra parte estava cansada de toda aquela situação e só queria que elas sumissem da minha vida de uma vez por todas. Decidi que ia dar uma resposta que elas não esperavam. Liguei para minha ex-noiva no dia seguinte e disse que ia pensar no assunto. Que ela me desse alguns dias para decidir, mas que precisava de algumas informações sobre como seria a cerimônia. Ela ficou animada, começou a falar sobre os planos delas, sobre como seria pequena e discreta, só para a família próxima. Disse que minha irmã estava com medo de me perguntar diretamente, mas que as duas estavam esperançosas de que eu entendesse a situação. Enquanto ela falava, eu fui bolando um plano. Não ia simplesmente negar o pedido, ia fazer algo que elas nunca iam esquecer. Ia dar uma lição de moral que ficaria marcada para sempre. Elas queriam usar meu salão. Então iam usar, mas do jeito que eu quisesse. Passei os próximos dias organizando tudo nos mínimos detalhes. Liguei para alguns amigos, expliquei a situação e pedi ajuda para colocar meu plano em prática. Todo mundo ficou chocado com a história, mas concordaram em me ajudar. Até minha mãe, quando soube do que eu estava planejando, disse que elas mereciam. Liguei para minha ex-noiva na sexta-feira e disse que tinha decidido ceder o salão. Que eu achava que realmente seria uma forma de fechar aquele ciclo e seguir em frente. Ela ficou eufórica, começou a me agradecer, disse que eu era muito maduro e que ela sempre soube que eu era uma pessoa especial.
Combinamos que a cerimônia seria no sábado seguinte, que era exatamente a data que estava reservada para nosso casamento. Eu disse que não ia participar, que só queria que elas aproveitassem o local e fossem felizes. Ela concordou, disse que entendia perfeitamente minha posição. Durante a semana, ela me ligava todos os dias para agradecer e para falar sobre os preparativos. Disse que tinha convidado sua família mais próxima, que seria algo simples e bonito. Que minha irmã estava muito emocionada e que as duas estavam ansiosas pelo grande dia. Eu fingia que estava tudo bem, que tinha superado a situação e que só queria que elas fossem felizes. Por dentro, estava contando os dias para ver a cara delas quando descobrissem o que eu tinha preparado. Não ia ser nada cruel nem humilhante, mas ia ser uma lição que elas nunca iam esquecer. No sábado de manhã, liguei para o salão e confirmei que tudo estava pronto. Tinha explicado a situação para a responsável pelo local, que também ficou chocada com a história. Ela concordou em me ajudar, disse que em 30 anos de trabalho nunca tinha visto uma situação igual. Às 2 da tarde, recebi uma mensagem da minha ex-noiva dizendo que elas estavam chegando no salão. Que tudo estava lindo, que ela estava muito emocionada, que agradecia mais uma vez por eu ter sido tão compreensivo. Eu respondi desejando felicidades para as duas. Meia hora depois, meu celular não parava de tocar. Eram ligações da minha ex-noiva, da minha irmã, até da minha mãe. Eu não atendia nenhuma, só ficava imaginando a cena que devia estar rolando no salão. Meu plano tinha dado certo. O que eu tinha feito era simples, mas eficaz. Quando elas chegaram no salão, encontraram tudo decorado exatamente como estava planejado para meu casamento. Flores, fotos nossas espalhadas por todo lugar, até o bolo com nossos nomes ainda estava lá. Era como se elas tivessem entrado numa máquina do tempo. Mas o melhor de tudo, tinha deixado um recado no altar. Uma placa grande, bem no meio, com uma mensagem que dizia: para quem achou que podia construir a felicidade em cima da traição. Que vocês sejam tão fiéis uma à outra quanto foram comigo. Boa sorte! Quando finalmente atendi o telefone, minha ex-noiva estava aos prantos. Disse que eu tinha sido cruel, que aquilo não era necessário, que ela nunca imaginou que eu pudesse ser tão vingativo. Minha irmã pegou o telefone e começou a gritar, dizendo que eu era um psicopata, que tinha arruinado o dia mais importante da vida delas. Eu disse que elas tinham conseguido exatamente o que pediram, o salão do meu casamento cancelado. Que eu nunca prometi que seria do jeito que elas queriam, só que elas podiam usar. Que se elas não gostaram da decoração, podiam mudar, afinal o local era delas pelo resto do dia. Minha mãe me ligou logo depois, alternando entre risada e indignação. Disse que minha irmã tinha saído do salão chorando, que minha ex-noiva estava tendo um ataque de nervos, que os poucos convidados que tinham ido ficaram sem entender nada. Que foi a situação mais constrangedora que ela já viu na vida. Eu disse para minha mãe que não tinha feito nada demais. Que só tinha dado para elas exatamente o que pediram, meu salão de casamento. Se elas não gostaram, problema delas. Que talvez agora entendessem o que significava ser traído por pessoas que você confia. Nos dias seguintes, recebi dezenas de mensagens das duas. Minha ex-noiva alternava entre pedidos de desculpa e acusações de que eu era um monstro. Minha irmã só me xingava, dizia que eu tinha destruído a vida delas, que nunca ia me perdoar. Eu não respondi nenhuma mensagem. Alguns parentes tentaram me convencer de que eu tinha exagerado, que a situação já estava difícil e que eu tinha piorado tudo. Mas a maioria das pessoas que souberam da história disse que elas mereceram, que foi uma lição justa pelo que fizeram comigo. Minha mãe disse que estava orgulhosa de ver que eu não tinha deixado barato. Hoje, 3 semanas depois de tudo isso, estou conseguindo dormir melhor. Ainda dói, claro, mas não é mais aquela dor desesperadora dos primeiros dias. Estou voltando a sair com os amigos, voltando a ter vontade de fazer coisas. Lentamente, estou reconstruindo minha vida. Minha ex-noiva e minha irmã ainda estão juntas, pelo que sei. Elas se mudaram para outro bairro, longe da família. Minha mãe disse que minha irmã ligou uma vez para tentar uma reconciliação, mas que ela não estava pronta para conversar. Que talvez no futuro, mas não agora. Eu não sei se fiz a coisa certa. Às vezes me pergunto se não deveria ter sido mais maduro, mais compreensivo. Mas quando lembro de como fui traído, de como elas planejaram tudo nas minhas costas, sinto que elas mereceram cada segundo de constrangimento que passaram naquele salão. A única coisa que me arrependo é de não ter descoberto antes. Não pela possibilidade de ter impedido, mas porque poderia ter me poupado de meses de humilhação.
Quantas vezes elas riram de mim pelas minhas costas? Quantas vezes fingiram que estava tudo normal enquanto eu planejava um casamento que nunca ia acontecer? Agora estou focado em seguir em frente. Comecei a fazer academia, voltei a estudar inglês, estou pensando em fazer aquela viagem para o Chile que sempre quis fazer. Não vou deixar que a traição delas defina o resto da minha vida. Elas perderam um cara que realmente as amava, eu só perdi duas pessoas falsas. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a gente nunca conhece realmente as pessoas. Minha irmã foi minha confidente por 30 anos, minha ex-noiva foi minha parceira por 2 anos. Eu confiava nelas mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. E no final foram elas que me apunhalaram pelas costas. Mas também aprendi que a gente é mais forte do que imagina. Pensei que ia morrer quando descobri a traição, que nunca ia conseguir superar. Hoje, menos de um mês depois, já consigo falar sobre isso sem sentir aquela dor no peito. Consigo até dar risada da audácia delas em pedir meu salão de casamento. O mais irônico de tudo é que elas conseguiram exatamente o que queriam, ficaram juntas. Só que agora têm que lidar com as consequências das escolhas que fizeram. Perderam a confiança da família, dos amigos, e carregam o peso de ter construído a felicidade em cima da dor de outra pessoa. Eu sei que um dia vou encontrar alguém que me valorize de verdade, que não me traia, que construa uma relação baseada em honestidade e respeito. Enquanto isso, estou aprendendo a gostar de ficar sozinho, a não depender de ninguém para ser feliz. E se tem uma coisa que posso garantir, nunca mais vou confiar cegamente em alguém. Enfim, essa é minha história. Uma história de traição, vingança e recomeço. Se vocês estão passando por algo parecido, saibam que a dor passa, a vida continua e sempre é possível reconstruir. Só não deixem barato se alguém tentar pisar na cabeça de vocês. Às vezes, uma lição bem dada vale mais do que 1000 palavras.